Eu sou Maria, a Mãe de Deus, mais verdadeiro por quem se vive. Em primeiro lugar, sou o Padre Eduardo Chaves, postulador da canonização de São Juan Diego. Sou membro do Venerável Conselho da Basílica de Guadalupe e sou diretor-geral do Instituto Superior de Estudos Guadalupanos. Quanto à sua pergunta sobre o que aconteceu para uma conversão como nunca antes ocorreu na história da Igreja? Esse é, para mim, o maior milagre da Virgem Santíssima de Guadalupe. Para explicar isso um pouco, tenho que dizer que havia muitas tribos indígenas. Mas a mais forte e maior, o império, era chamado de Império Azteca ou Mexica, que é a mesma coisa. Azteca ou Mexica é a mesma. Eles subjugaram muitas outras tribos que odiavam a Mexica. Obviamente, eles cobravam tributos, no final das contas. Eles eram conquistadores, digamos. Quando os conquistadores espanhóis e europeus chegaram ao México, em 1517, o México foi descoberto. Então, quando a conquista aconteceu e os astecas foram derrotados, não foram apenas os espanhóis, mas foram os espanhóis unidos às tribos contra os mexica. É mais complexo. Não foi só uma derrota militar, mas, acima de tudo, é uma derrota religiosa, porque os povos indígenas tinham a religião como centro, como o eixo de tudo o que faziam. Político, econômico, social, o religioso era a coisa mais importante. Em suas cabeças, os sacrifícios humanos eram o centro dessa religiosidade, os sacrifícios humanos. Porque eles pensavam que tinham que dar o que tinham de mais vital para que o universo pudesse continuar vivo. Então, isso era sangue e corações. Para isso, houve guerras que chamavam de floridas, guerras floridas, que eram para fazer prisioneiros, levá-los aos altares e que eles fossem as vítimas, para tirar seu coração, seu sangue, para alimentar o universo. A palavra florida é importante, porque para eles flor e canção tinham significado. Flor e canção significavam a verdade divina. Então eram batalhas cósmicas divinas para poder alimentar o cosmos, que eram os sacrifícios humanos. Quando temos uma situação da conquista que termina em 1521, volto a repetir que os nativos estão derrotados, mas eles estão em uma depressão terrível, porque sentem que seus deuses estão mortos. Mas o universo também vai morrer. Este quinto sol morre, como eles o chamavam. O quinto sol vai acabar? Por quê? Porque, com a conquista, os sacrifícios foram proibidos, os sacrifícios humanos. Não haveria mais sangue, mais corações. Então, não é apenas a derrota militar, social, econômica e religiosa de um povo, mas todo o universo acabou. Acabou! É um apocalipse. Para completar, nesta guerra de conquista, havia a varíola mortal. A doença da varíola matou metade da população indígena. Foi terrível ver apenas os índios cair mortos, não os espanhóis, só os índios. Para completar, eles achavam que quando houvesse 4 terremotos, seria o anúncio de que o mundo ia acabar, mas ia acabar com 4 terremotos.
Em 1530, 9 anos após a conquista, houve 3 terremotos naquele ano. Para eles está claro, o mundo acabou. Para completar, em 1531, o ano 13 Cana, que para os índios, 13 Cana significa algo novo, que inicia cheio de sabedoria de Deus. Então, este mundo acabou, porque algo novo vai nascer, outro sol, e esse acabou. Para completar, em 1531, houve um cometa. O mundo está desmoronando. Houve um turbilhão de fogo. E o pior, houve um eclipse solar. Eles se chamavam Filhos do Sol. O fato de que a lua devora o sol, tudo acabou. Mas há outra coisa que quase não se sabe. Quando depois da conquista, quando os primeiros missionários franciscanos vieram para o México, era simplesmente impossível para eles lidar com os índios. Eles não falavam náhuatl. Obviamente não havia escritos, não havia escola em náhuatl, não havia. Eles não sabiam a língua. Então, como evangelizar? Deprimidos pela conquista, deprimidos porque os deuses morreram, deprimidos porque o mundo vai acabar, deprimidos com uma doença mortal, deprimidos quando eles veem todas as estrelas e tudo o que está acontecendo com tremores e tudo mais. Claro. Mas uma coisa terrível aconteceu. Chega uma primeira audiência espanhola. A primeira audiência é o governo mais importante naquele momento. Com um terrível, que é um espanhol terrível, que é chamado Nuno de Guzmán. Toda essa primeira audiência, Nuno de Guzmán, tratam os indígenas, todos, mesmo que tenham derrotado todos, como escravos, como derrotados todos. E eles os roubam, maltratam, escravizam. Os franciscanos querem defender os indígenas, porque os veem como seres humanos, tanto que querem convertê-los para serem batizados. Mas esses espanhóis não querem que os indígenas sejam batizados. Por quê? Porque se você batizá-los, você vai fazer deles membros da igreja. Deixe-os assim, pagãos, e assim justifica meus roubos e escravidão. Porque se são pagãos, os indígenas pagãos são como cúmplices do diabo ou animais, e então eu posso escravizá-los. A tal ponto chegou esta primeira audiência com Nuno de Guzmán, que eles tentaram assassinar os missionários, seus missionários espanhóis. Agora, eu entendo por que a Virgem de Guadalupe aparece. Foi através da intercessão da aclamação do bispo diante de seu povo. Ele aclamou Deus e Deus respondeu. Veio ele mesmo através da Virgem de Guadalupe. Por que, padre, você diz que Deus veio? Porque a Virgem de Guadalupe é uma mulher grávida. Porque a Virgem de Guadalupe é o tabernáculo imaculado onde Jesus está, a vida, a encarnação do Verbo. E não vem apenas carregando-o. Não. Ele vem apoiado através do cordão umbilical, através do sangue. Que este é um mistério, a encarnação do Verbo. É algo incrível. E ela faz o que o Papa João Paulo II disse, uma perfeita enculturação. O que isso significa? A Virgem de Guadalupe, eu vou dizer isso de duas formas. A Virgem de Guadalupe coloca Jesus no coração humano, mais além de tradições e línguas, culturas. Ela sabe como colocar Jesus no coração. Outra maneira de dizer isso, como diz o Vaticano II, ela toma as sementes da palavra. Ela toma o desejo pela vida e os traz à plenitude em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, ela não vem sozinha. Jesus vem com ela.
Não é apenas uma aparição, é um encontro com Jesus através dela. É como a custódia onde Jesus está. Ela é a mulher eucarística. Quando em 9 de dezembro de 1531, sábado, 9 de dezembro, ela apareceu na colina de Tepeyac. Juan Diego passava por ali, porque estava indo para o catecismo em Tlatelolco. Então, passava pela colina de Tepeyac quando ouviu músicas. Para o indígena é muito importante, flor e canção significam a verdade divina. Sou natural e nascido aqui na cidade de Guadalupe, nascido e criado aqui na cidade, toda a minha vida desde criança. Meu trabalho tem sido esse, certo? Oferecer o meu produto da Virgem de Guadalupe. Portanto, ela me deu tudo o que eu pedi a ela. Ela me protegeu, ela me deu o essencial, nascendo naquele lugar. E podemos ver que, graças a ela, bem, eu tenho um essencial, né? Que ela me oferece ao oferecer as minhas coisas. Porque, como você pode ver, todo mundo usa a Virgem de Guadalupe, que é o que mais se vende aqui com nossos irmãos que vêm visitar a verdade e que levam consigo suas lembranças da Virgem de Guadalupe. Venho agradecer à Virgem de Guadalupe por tudo o que ela me deu. Saúde, por me dar um emprego, por ter uma boa família e bem. Hoje eu venho aqui agradecer a ela por tudo que ela me dá, né? E a fé que eu tenho nela, porque sempre que eu preciso, bem, lá está ela, certo? Isso mesmo. Então, ela tirou meus filhos do hospital. Eu literalmente rolei um barranco e pensei que tinha quebrado o osso. E venho agradecer a Deus, porque... E ela, bem, por que não? Eu ando bem de mãos, como uma amiga, né? Ela não me cobra. Por causa do meu peso, pensei que tinha quebrado o meu tornozelo. E não quebrei. E venho agradecer. Ele começa a ouvir músicas, começa a ver a colina morta, árida, pedregosa do Tepeyac. O que está atrás de mim é o morro de Tepeyac. Estamos na colina de Tepeyac, árida, pedregosa, salgada, cheia de verde da vida, cheio de jade, esmeraldas, turquesa, penas quetzal. As penas de quetzal são um azul esverdeado, porque para os nativos era o mais importante, o azul do céu e o verde da vida. E ela chama Juan Diego Juanito, Juan Dieguito. Juan Diego entra no paraíso. Sobe até onde a Virgem o chama. E ela diz, eu sou Maria. La madre de Tloquenahuaque, Ipamenoguani, Teyocoyani, Boyocoyotzin, Ilhuicagua, Tlaltipaque, en náhuatl. Todo esto es náhuatl. O que significa, padre? Significa, eu sou Maria, a mãe de Deus, mais verdadeiro por quem se vive. A mãe do dono da proximidade e do imediatismo. Nada escapa dela. A mãe do dono do céu e da terra. E Juan Diego, este leigo, humilde, simples, escuta a mensagem da Virgem de Guadalupe. Eu quero tanto, eu quero uma casinha sagrada para abrigá-lo, para manifestar a ele, para oferecer a ele meu amor, minha pessoa. Quando a Virgem de Guadalupe diz a eles para oferecer o seu amor, pessoa, é como se ela estivesse dizendo aos indígenas, chega de corações, sem mais sangue, é meu filho, seu corpo, seu sangue, que é oferecido para a salvação de todos. Isso é o que ela está dizendo, para oferecer o meu amor pessoa, não o meu amor pessoal, mas o meu amor que é uma pessoa, uma casinha sagrada para ouvir o seu lamento, sua dor, seu sofrimento, para enxugar as suas lágrimas, diz a Virgem. Eu sou sua mãe, a mãe de todos aqueles nesta terra que estão em um. Ela não veio só para os mexicanos. Não. Eu sou sua mãe, a mãe de todos aqueles que nesta terra estão em um. Esta terra, onde estamos em um, é o continente americano. Brasil, Argentina, Canadá, Estados Unidos. Ela lhe diz,
E do México. México para os indígenas é o meio da lua, o umbigo da lua. Nós retornamos outra vez com a vida que é dada pelo umbigo, o sangue, no umbigo da lua, onde surgem as 4 direções do universo. Não se enganem, ela veio ao México, mas não no conceito de uma nação, de um país. Não, ela chega onde as 4 direções do universo surgem, vem para todo o universo. E é por isso que diz, eu sou sua mãe, a mãe de todos aqueles nesta terra que estão em um e de todas as outras variadas linhagens de nações, aqueles que o amam. E tudo isso tinha que ser aprovado pelo bispo. Agora entendemos por que o bispo foi quem pediu a intervenção de Deus. No momento, entendemos por que o bispo tem que aprovar tudo isso. No início, obviamente, o bispo não acreditava, obviamente. Mas não tratava mal os indígenas e nunca tratou mal os indígenas. Ele os tratou com respeito, com carinho. Juan Diego volta para a Virgem e diz, envie outro. Alguém importante, alguém reconhecido, honrado, respeitado, porque eu sou cauda, eu sou asa, eu não sou ninguém. Eu preciso ser levado em consideração. Não é o lugar onde eu caminho, para onde você me envia. Mande outro. E aí a Virgem lhe diz algo que entendemos porque ele também se converte. Ela diz algo a um indígena leigo e forte. Ela diz, te peço, te rogo, peço que sejas meu intercessor. A Virgem de Guadalupe poderia ter aparecido diretamente ao bispo. Não. Ela amava os leigos indígenas. Seu intercessor. Ela escolheu um leigo. Então Juan Diego vai de novo no dia seguinte. Mais uma vez, o bispo o recebe com muita dificuldade porque os trabalhadores, os servos, não queriam deixá-lo passar. Mas chegou perante o bispo. O bispo pede um sinal. Peça um sinal. Preciso de um sinal para poder acreditar. Ele retorna à Virgem. Juan Diego lhe diz que precisa de um sinal. Nossa Senhora lhe diz, amanhã venha aqui para eu te dar o sinal. Seria segunda-feira, 11 de dezembro. Juan Diego vai para sua aldeia onde ele está vivendo com seu tio Juan Bernardino em Tupetlaque. E aí é que ele encontra o tio gravemente enfermo. O velho tio, é muito importante para os índios. O ancião é a raiz, o ancião é a autoridade, ele é a sabedoria, ele é o que sustenta a cultura. Então um tio está morrendo, um parente, mas com ele está morrendo toda a sua cultura. Toda a sua raiz, toda a sua verdade, toda a sua autoridade, toda a sua sabedoria está morrendo. Tem é muito forte. E Juan Diego está tão preocupado. Busca um médico em todos os lugares. Não consegue nada. Ele esqueceu de ir até a Virgem para o sinal do bispo. Ele esqueceu tudo naquela segunda-feira. E na segunda à noite, é o velho que diz a Juan Diego, por favor, traga-me um padre para me preparar para morrer. A Virgem havia pedido a Juan Diego para ser seu intercessor.
O bispo, ao pedir um sinal, no final das contas, está pedindo a Juan Diego que seja seu mensageiro para receber o sinal, seu intercessor. E agora é o ancião que pede um padre a Juan Diego. Juan Diego é o embaixador, o mensageiro, o intercessor de Maria, do bispo e do ancião da cidade. Então Juan Diego vai buscar o sacerdote. Ele tem que passar pelo Tepeyac. Lá ele se lembra que ele tinha um dia para pegar o sinal e se esqueceu. Tudo isso já é no dia 12, terça-feira, 12 de dezembro, de madrugada. Aqui, quando Diego chega por volta das 2:30 da manhã, às 2:45 da manhã, mais ou menos. Quando Juan Diego está chegando ao morro de Tepeyac, que não pode atender a Virgem. Este homem de 57 anos dá a volta na colina para que a Virgem não o veja. A Virgem desce e o aborda. E Juan Diego, totalmente descontrolado, diz a ela: um tio meu, um servo seu, está muito mal. Ele está prestes a morrer. Mas, meu filho, é para isso que nascemos. Viemos trabalhar nossa morte. Foi para isso que viemos. Para esperar pelo trabalho da nossa morte. Se entendermos tudo isso sobre Juan Diego, se entendermos tudo o que foi a conquista, a doença, a varíola, se entendermos toda a escravidão, todo o roubo, todos os assassinatos, e nós entendermos os terremotos, o cometa, os presságios, se entendermos tudo isso, nós entendemos o coração de Juan Diego. Foi por isso que viemos, meu filho, para esperar pelo trabalho de nossa morte. E é aí que a Virgem de Guadalupe lhe diz as palavras mais bonitas que ela diz a cada coração. Não tenha medo. Por acaso eu não estou aqui e tenho a honra, a alegria de ser sua mãe? Ela diz isso: tenho a honra e a alegria de ser sua mãe. Não estou aqui, eu sou sua proteção. Sou sua salvaguarda? Não estou aqui, eu que sou a fonte de sua saúde, a fonte de sua alegria? Você não está no espaço do meu manto, no cruzamento de meus braços? O que mais você precisa? Seu tio, ou seja, seu velho, sua autoridade, seu povo, sua raiz já está curado. Vá ver. Com essas palavras que a Virgem de Guadalupe diz, o coração de Juan Diego também está sendo curado. Juan Diego, quando ela diz, não tenha medo, é para Juan Diego. A Virgem de Guadalupe vai para a cabana, para a casa de Juan Diego, onde está Juan Bernardino prostrado, morrendo. E ela não só vai sozinha, não. Ela vai com Jesus em seu ventre imaculado. É como visitar sua prima Isabel. Ela vai como Maria com Jesus em seu ventre. Eles chegam à cabana de Juan Diego e é Jesus, através de Guadalupe, que dá a saúde ao seu tio. E é Maria quem dá seu nome completo ao velho, Santa Maria de Guadalupe. Exatamente como Guadalupe. Isso é muito importante porque sua identidade, no fim das contas, é Jesus. Por quê? Porque Maria significa a escolhida por Deus, a que ilumina, a mais bonita. Ela não é a luz, Jesus é a luz. Guadalupe, de origem árabe, significa o leito do rio. Ela não é a água viva é Jesus. Ela ilumina por Jesus, que é a luz. Ela dá a água viva, que é Jesus. Ela conduz a água viva, nada mais. Então, há Jesus em seu nome. E então, a quem ela dá um nome completo? Para o ancião, não Juan Diego, para o velho Juan Bernardino, porque ele é a raiz, está entregando as duas raízes religiosas mais importantes do mundo a quem é a raiz do povo, a verdade do povo.
Todas essas coisas, quando foram mais tarde transmitidas, os índios entenderam. Claro, os indígenas, tudo isso veio para os indígenas, em seus corações. Isto é, se não fosse isso, como eles poderiam ser convertidos? Foi isso, foi ela, foi Jesus que converteu o coração de todos. E ainda mais, Juan Diego, lá com a Virgem de Guadalupe, no pé da colina, ela diz: curar Juan Diego. Ela lhe devolve a esperança e ele diz: me dê um sinal para o bispo. Lá ela lhe devolve a esperança. Maria, por ela, ele retorna a fé. Ele acreditou que seu tio já estava bem. Dê-me o sinal. O sinal, no fim das contas, é amor, fé, esperança, amor. Essas flores no alto da colina, vá e as corte. Vá, Juan Diego. A tilma de Juan Diego é comprida, grande, claro que sim. Eles as colocavam como manto, se enrolavam nela, era como aqueles deputados, senadores romanos, etc. A tilma era muito importante para os indígenas. É a continuação de sua própria pessoa. Com a tilma, eles se casavam. Com o vestido da mulher e a tilma do homem, faziam um nó e assim eles se casavam. Ou seja, a tilma é a minha pessoa. Quando ele vai, corta as flores e as coloca em sua pessoa, em sua tilma. E desce a colina e as mostra à Virgem, e a Virgem toma as flores. Lembro que flor e canção significam a verdade divina, e as flores surgiram onde as canções foram ouvidas. Então, é a verdade divina que a Virgem de Guadalupe toma e põe exatamente onde deveria estar, dentro de sua própria persona, que é a tilma. Ele pega as flores e as leva ao bispo. Ele conta ao bispo tudo o que aconteceu. Ele lhe entrega as flores e, nesse momento, a imagem da Virgem de Guadalupe está estampada. Quando o Frei Juan de Zumárraga se ajoelhou, chorou, se emocionou, pediu perdão. Disse a Juan Diego, ao pegar a tilma, ele disse a Juan Diego: onde a Virgem Maria quer sua casinha sagrada? Juan Diego lhe diz: assim foi feito. A pequena ermida começa a ser construída. Enquanto isso, Juan Diego vai ver seu tio, que havia deixado doente, e o encontra totalmente sarado, e leva o tio diante o bispo, para que ele também o veja, um testemunho da verdade de tudo isso. Foi a maior conversão que houve em toda a história da igreja. Não há outra. Não sei se devemos chamar de fenômeno, não há outra experiência igual. Foi a maior conversão de alguns frades que estavam deprimidos porque, como não entendiam os indígenas, não podiam evangelizá-los. Estavam muito frios com seus conterrâneos espanhóis que queriam até assassiná-los porque não queriam que os batizassem. De repente, todos querem o batismo, a confissão, o matrimônio, e uma coisa que os próprios frades diziam é que aquilo era espantoso, era de se admirar, era uma maravilha que nunca havia sido vista em nenhum outro lugar. Existem registros dos primeiros franciscanos que dizem que, em um fim de semana, batizavam 14 mil, 17 mil, que os frades ficavam com o braço direito cansado de batizar e começavam a batizar com o esquerdo, ou seja, coisas que eles diziam ser verdadeiramente incríveis. A Virgem de Guadalupe foi quem forjou uma nação mestiça, como ela, morena, o que significa a união de todas as raças. Por isso disse a Juan Diego: sou tua mãe, a mãe de todos aqueles que nesta terra estão em um. E quero terminar esta parte dizendo: os mestiços eram os mais desprezados naquela cultura. Quando a Virgem de Guadalupe, de nome judeu e árabe, é mestiça,
está pegando o mais desprezado aos olhos humanos, mas que nunca será aos olhos de Deus. E no final das contas, todos somos mestiços. Todos. Pasaba Juan Diego, por el monte pasaba Juan Diego, y acercóse luego al oír cantar. Bom, antes que outra coisa, seria bom aclarar, porque de repente eu acho que nem todo mundo sabe que o Juan Diego, ou se sabem, se esquecem, Juan Diego era azteca mesmo, fazia parte do povo que foi conquistado ali no ano de 1521. Ele era um azteca já de 37 anos, ele já era um cara adulto. Juan Diego tinha o nome azteca dele, chamava Cuautlateotzin. Ele será batizado, como milhares de indígenas, mas ali ele ganhou o nome de Juan Diego e o nome virou sobrenome, Agora nasceu como conceito, como um novo cristão, que, bom, ele era casado, Ele era casado, não tinha filhos, ali ele morava com a sua mulher, e bem logo depois do batismo dele, ele virou católico mesmo, e começa a desenvolver ali um costume, que vai ser sair de casa todos os dias, e caminho para o que nós falaríamos hoje, para o que nós falaríamos o trabalho dele, que era na cidade da capital azteca, ali que ele devia passar e participava de uma missa, Sempre era. Lembrem que eles continuavam se evangelizando, eu acho interessante porque ele tem que aprender o espanhol e a religião católica, Isso é o que ele faz, na verdade, todos os dias, caminho para o trabalho dele. Ali, tempo depois, ele vai ficar sozinho, a mulher dele faleceu, infelizmente, não tinha filhos, como tinha falado, e foi procurar um tio que estava na mesma condição que ele, na verdade, sozinho, para eles estarem juntos nessa última parte da vida, na verdade, Ali resolveram que fosse o próprio Juan Diego, aquele que fosse com um tio que se chamava Juan Bernardino. Ali eles começaram a morar juntos, o que gerou um problema para Juan Diego, porque ele não podia ir naquela igreja que ele já participava das missas todos os dias, Ele tem que procurar uma nova igreja e ali que além disso ficasse no caminho para o trabalho também, Então ele descobriu uma pequena igreja que estava se construindo e ali que oficiava missa o bispo. Foi por acaso, não era que ele procurasse ao bispo, Foi por acaso que a igreja estava ali. Que na verdade para 1531 não temos tantas opções de igrejas, não como hoje, São poucas, 10 anos depois da conquista, são poucas aquelas igrejas que existem, muito menos ainda aquelas que estão em funções. Então ele descobriu isso. Essa que está ali, caminho para lá, a paróquia de Santiago Tlatelolco, conhecemos ela hoje. Então ele começa a participar das missas ali todos os dias pela manhã. Então ele continua fazendo isso, depois de estar com o tio. Quer dizer que para 1531, o dia a dia do Juan Diego estava bem marcado, Porque ele todos os dias fazia a mesma coisa, saía de casa cedinho, ia para o trabalho, no caminho participava da missa e ali continuava. O que quer dizer que o 9 de dezembro de 1531 ele não fez nada absolutamente diferente do que ele fazia, Ele fez a rotina dele, saiu de casa, chega caminho para a igreja. Devo dizer que ele devia passar por um pequeno morro, Que, assim, não tão grande, não era uma montanha, um pequeno morro. E ali tinha duas opções, Porque era o caminho que ele devia passar.
contornava o morro ou subia e descia, né? Ele tentou das duas maneiras, também não resolveu bem na hora, vai tentar das duas maneiras, e ele viu que era muito mais fácil, porque até poupava tempo subir e descer, né? Ali, uma vez que ele estava com essa questão resolvida, chegava no morro, subia, descia e continuava para a igreja, depois para o trabalho dele, que era vender coisas de uma fibra, que já os indígenas trabalhavam desde muito tempo antes, e no final do dia retornava pelo mesmo caminho. Então, no 9 de dezembro, ele fez isso. O que ele fazia sempre: chega no morro, vai no topo do morro e aparece pela primeira vez a Nossa Senhora de Guadalupe, o que está registrado, que seria a nossa primeira aparição, né? Y acercóse luego, y acercóse luego, y acercóse luego al oír cantar. Juan Dieguito la Virgen le dijo, Juan Dieguito la Virgen le dijo, este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para hacer mi altar. Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para hacer mi altar. Suplicante juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos, y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos, su porte y su paz, y eran mexicanos, y eran mexicanos. Juan Diego está indo para a missa, ele está nas suas coisas, e de repente aparece uma santa, né? De repente a gente costuma falar, apareceram, falaram, ela pediu, ele fez e ficou tudo resolvido, né? E não foi assim, né? O nosso amigo chega lá, que já está com 47 anos, um cara chega ali no topo do morro, aparece a santa, o cara vai reagir com medo, né? Naturalmente que ele não estava acostumado a ter esse tipo de encontros divinos, e a Nossa Senhora vai perceber imediatamente o medo, né? E ela começa a ter um diálogo, uma conversa com ele, a falar como uma mãe falaria para um filho, né? Ela se apresenta, fala que é a mãe de Jesus e tudo isso, e só até ele estar tranquilo, vai ser que começa agora sim tudo o que nós conhecemos da história, que vai pedir algumas coisas, alguns favores para o indígena, né? Mas só até que ele está bem tranquilo. Então ali ela falou, uma vez que está bem tranquilo, eu gostaria que se construísse aqui, né, um templo para mim, para meu filho. E Juan Diego era um menino muito humilde, né? Ele sempre foi classe baixa, desde antes da conquista. Ele era classe baixa, portanto, continuava assim nessa época. Ali Juan Diego vai falar para Nossa Senhora que ele não tem condições de fazer uma coisa assim, né? Nem políticas, nem econômicas, muito menos religiosas, porque ele é qualquer um, né? Ele até vai sugerir para Nossa Senhora, vai lá com o bispo, olha, que onde eu participo da missa, tem um bispo, vai lá com ele. Ele tem condições econômicas, religiosas, políticas, ele pode fazer isso, né? Ali a Nossa Senhora aceita, escuta, porque eu acho bem importante isso, ele está escutando, não é um monólogo, ela está falando, né? Então, ele escuta isso e ela pensa um pouco assim, né? Você não pode e ele pode, vai lá e seja meu embaixador. Fale você fale por mim, né? Palavras mais, palavras menos, mas seria a ideia, né? Isso era uma tarefa que podia fazer ele. Era uma coisa que realmente estava nas suas mãos fazer. Transmitir uma mensagem era muito menos esforço do que construir e ter dinheiro para construir, fazer uma igreja, né? Ali, com esta nova tarefa, desceu do morro, participou da missa como todos os dias. No final da missa, que se encontra com o bispo, né? Falando tudo isto. Ali, naturalmente, que o bispo não vai acreditar nas palavras como ele tinha falado, de qualquer um, né? E coitado, Juan Diego não vai ter sucesso esse dia, né? Isso foi 9 de dezembro de 1531, um sábado, 9 de dezembro. Retorna para casa o nosso amigo Juan Diego, né? Ali veio o seguinte dia, 10 de dezembro, e novamente Juan Diego vai fazer o que sempre fazia.
Sai de casa, chega no morro, vai lá no topo e ela está esperando já por ele. E pergunta o que foi da construção, como foi o negócio da missão que ele tinha. Ali o nosso amigo Juan Diego vai dizer que não teve sucesso, até vai dizer novamente, eu falei que não ia dar certo comigo, vai lá, né? E aí ela vai falar, não, tudo tranquilo, você tenta mais uma vez, vai dar certo. Né? Ali Juan Diego desceu novamente, missa, participa dela, fala novamente com o bispo. O bispo novamente não acredita nele. Mas desta vez agora o bispo vai ter uma dúvida, né? Porque é o seguinte, Juan Diego está falando esta mensagem da Nossa Senhora, tentando falar transmitir a mensagem da Nossa Senhora em castelhano, né? Que hoje virou espanhol, né? Na época era simplesmente castelhano. Que era uma língua que ele não dominava. Então, tente pensar que ele está falando um castelhano, um espanhol bem machucado, com muitos erros na fala, continua aprendendo a língua. Então, o bispo acha que não está compreendendo por isso, né? Pode ser que ele está falando, que queira falar outra coisa e o que o bispo compreende é besteira, né? Até porque o bispo também não era da Castilha, então o bispo falava a língua dele que era do País Basco. E ali o problema é a mensagem, né? O código da mensagem está sendo transmitido numa língua que nenhum dos dois domina. Então é um problema sério, e por isso que o bispo vai ter dúvida, né? E vai falar tanto quanto eles podem, fala assim que se o que ele está compreendendo é isto, que vai com a senhora e que ela peça diretamente o favor, né? Ou que mande uma prova que fale ela, onde ela falar diretamente, né? Ali Juan Diego aceita esta nova missão, esta nova tarefa de levar agora a mensagem para Nossa Senhora, né? Foi, trabalhou e retorna para casa no final do dia, desde dezembro de 1531. Veio o seguinte dia, 11 de dezembro de 1531, novamente, o nosso amigo Juan Diego, mesma coisa, isso não muda, né? Saiu de casa, chega no morro, vai no topo, pela terceira vez está esperando ali Nossa Senhora de Guadalupe, e ali foi quando Juan Diego vai pedir para ele essa prova, né? Vai dizer tudo o que aconteceu o dia anterior, e ela bem tranquila fala, né? Amanhã que tu passares, a prova estará aqui para ti. Né? Juan Diego muito mais tranquilo, desceu do morro, participou da missa, esse dia nem falou com o bispo depois da missa, né? Foi simplesmente para o seu trabalho e retorna para casa. Ali, Juan Diego, poderíamos dizer que está pronto para a prova, uma prova que ele não tem ideia do que. E está pronto para pegá-la no seguinte dia. Para nós, é nossa mãe. Nossa mãe do México. Nós a amamos. É o que sentimos pela Virgem. Bom, eu adoro ela e sempre estou pedindo bênçãos. Eu creio na Virgem de Deus. Para mim, a Virgem de Guadalupe representa a mãe de toda a humanidade, a mãe de Deus principalmente, de Jesus Cristo. O 12 de dezembro chegou, que seria a grande festa de Guadalupe, e Juan Diego acorda e descobriu que o tio estava passando muito mal, estava muito doente, né? Ali o próprio tio vai pedir para o Juan Diego que vai procurar um médico. Ali o nosso amigo Juan Diego vai passar a manhã toda procurando esse médico, que nunca achou. Retorna já triste, assim, um pouco chateado, dizendo para o tio que infelizmente não achou o médico, né? E o tio realmente está sentindo que vai morrer, né? Está passando muito mal. Ali pediu então, se não tinha um médico, que fosse procurar um padre para ter uma última confissão antes de morrer, né? Juan Diego, se bem não tinha ideia de onde que tinha um médico, tinha uma ideia precisa, exata, de onde que tinha um padre, porque ele se encontrava com o padre todos os dias. Ali saiu correndo em direção para a igreja com o bispo, e ele, para esse momento, está completamente esquecido da prova, né? Chega no morro, e só ali que se lembra da prova, né?
E então ele pensa assim, se eu for lá em cima, a senhora vai estar esperando e vai me atrapalhar, na verdade. E eu tenho coisas mais importantes que fazer do que me encontrar com ela, né? A gente se encontra com ela depois. E ele começa a fazer isso que nunca fazia, contornar o morro. Então vai contornando, e quando chega no outro lado, pronto já para continuar o caminho, que ele pensa que já fugiu do encontro da Nossa Senhora, ela aparece embaixo. Ali, naturalmente, que Juan Diego está com muita vergonha, porque foi descoberto, né? E ela é a sua mãe, finalmente, no final do dia. Então, ele começa a explicar tudo o que está acontecendo e ela escuta atentamente quando ela, na verdade, está sabendo o que está acontecendo. Né? Escuta e fala, tranquilo, o tio melhorou, ele está bem. Eu te peço que acredites em mim e que vais lá em cima. Lá tem um monte de rosas, em dezembro. Né? Hoje, na Cidade do México, dezembro, a gente acorda com 3 graus, 4 graus, é muito frio. Hoje, e temos aquecimento global. Né? Naquela época, que era muito mais arborizado, que era uma grande lagoa, eu acho que o negócio estava por 0 graus. Né? Então, ter rosas já era difícil, né? Ter rosas nessa época. Mas são questões que Juan Diego não vai pensar, né? Se a Nossa Senhora fala que lá tem rosas, lá vai ter rosas. E ela fala, vai lá em cima, pega todas essas rosas que estão ali, desce, eu me encontrarei contigo, me encontro contigo novamente e continuas para o teu caminho. Ali Juan Diego acredita na Nossa Senhora que o tio melhorou, que está tudo certo, que ela vai ter rosas em cima, vai lá. E tem problemas. O nosso amigo Juan Diego não sabia o que era prova. Portanto, não levou uma mochila, não levou uma sacola, não levava nada para cortar as rosas, né? E as rosas, como vocês sabem, têm espinhos. E Juan Diego é um ser humano, também não quer sentir dor, né? Então, ele não quer levar todas assim e suportar a dor, não adianta, né? O que ele fez foi improvisar. Todos os indígenas, justamente pelas condições climatológicas daqui, todos os indígenas levavam um tipo, como posso falar, cobertor portável, que era um poncho, tipo poncho, né? Classe alta misturava esse algodão com a fibra do maguey, e classe baixa simplesmente maguey. E Juan Diego, como já tinha falado, é classe baixa, portanto é simplesmente de maguey o poncho dele. O que ele fez? Desenrola o poncho dele, começa a cortar as rosas e vai botando ali como cortaria. Bom, também não é tão difícil cortar uma rosa, né? E se pensamos que o trabalho dele era trabalhar com essa fibra, ele tinha ferramentas, pequenas faquinhas, que foi fácil para ele, né? Começa a cortar as rosas, começa a botar ali no poncho, desce do morro, se encontra com Nossa Senhora, ela vai tocar as rosas e fala que isso é a prova que ele precisa mostrar para o bispo, né? Ali o Juan Diego vai com o bispo. Para esse momento a missa que ele participava já passou, porque ele estava procurando o médico para o tio. Então, quando ele chega, o bispo está fazendo coisas dele, está batendo papo com 2 pessoas, né? Ali chega o Juan Diego com esse monte de rosas no poncho dele, fala para o bispo que tem a prova, e até o bispo com dúvida fala, bom, meu filho, você me mostre agora, né? Porque na verdade que o Juan Diego não vai pedir licença, ele chega um pouco como assim eu trouxe as provas, né? Ali o bispo presta atenção para ele, estão estas 2 pessoas ali, e ali veio um milagre, chegou um milagre, né? Então o que fez simplesmente Juan Diego foi deixar cair as pontas, começam a cair as pontas, começam a cair as rosas, portanto, e assim como vão caindo as rosas, vai se estampando, né? Na hora. A Nossa Senhora de Guadalupe, né? Acabaram de cair as rosas e as rosas estão prontas, a estampa está pronta ali, completa, né? O bispo não teria como ter dúvida disso, né? Foi uma pintura feita no óleo dele, né? Fica ajoelhado, chorando do milagre, e coitado Juan Diego vai ficar sem uma peça de roupa, né? O bispo vai segurar essa peça, esse poncho dele, botou uma pequena moldura simples para a época
e vai colocar isto, vai botar isso no altar principal da primeira igreja. O bispo cumpriu a sua palavra. Fez uma primeira igreja bem simples. A Nossa Senhora queria que fosse lá em cima. Na verdade era difícil para a época construir uma igreja lá em cima, né? Como tinha falado, existiam bem poucas igrejas e desviar dinheiro para fazer mais uma lá era difícil, né? Mesmo com o testemunho do bispo, do próprio Juan Diego, das duas pessoas que estavam ali, não deixava de ser um fato local, né? Então, se fez uma primeira igreja pequenininha, simples, embaixo, no pé do morro. E ali foi botado o que nós falamos hoje, o manto sagrado, né? A tilma sagrada, que não seria outra coisa que a roupa, que o poncho que tinha Juan Diego nesse 12 de dezembro de 1531, né? Imediatamente depois também se fez uma pequena casa para Juan Diego e para o tio dele, né? Que importante, aquele tio que está morrendo pela manhã, depois Juan Diego, quando foi para sua casa, descobriu que o tio estava bem. E vão com o bispo para dizer, né, tudo isso que está acontecendo. E o tio Juan Bernardino começa a contar para o bispo que ele estava na cama, estava passando muito mal, e apareceu a Nossa Senhora nos pés dele, e a partir dele ficou bem, melhorou, né? E quando ele viu a estampa, falou, foi ela. Nossa, foi ela quem se me apareceu. E o nome dela é Guadalupe. Então, até esse momento, tanto o bispo quanto Juan Diego estão sabendo o nome dela. Para eles dois era a Nossa Senhora. Só vai ter um nome próprio até que o tio falou, porque ela se apresenta com o tio. Ela vai falar que ela é Nossa Senhora de Guadalupe. Dali que soubéssemos o nome dela, porque nada ali se chamava Guadalupe, nada. Tinha outro nome, chamava Tepeyac, o morro era do Tepeyac, o bairro do Tepeyac. Guadalupe não tinha nada a ver conosco, né? É uma palavra de origem árabe que também não teníamos por que conhecer, muito menos eles, que nem falavam espanhol, muito menos árabe. Então, ali souberam, né? E começam a morar, eles dois juntos, a esta primeira igreja, né? O tio se perde um pouco na história. Sabemos que Juan Diego morou ali mais de 17 anos, falecendo já com 63 anos, ali sendo um guardião da estampa da Nossa Senhora de Guadalupe, né? Que ficará ali um pouco mais do que 100 anos antes de ser passada a uma nova basílica. Juan Diego entra no paraíso em 9 de dezembro de 1531, como dissemos. Quando o Papa João Paulo II, o grande santo, São João Paulo II, canonizou Juan Diego aqui, na Basílica de Guadalupe, em 31 de julho de 2002, ele está confirmando, ele está inclusive colocando sua infalibilidade ao dizer, ao canonizar Juan Diego, e ele diz, esse homem está no céu. Esse homem é modelo de santidade. Esse homem é intercessor entre o céu e a terra. Muito bem. Para chegar a esse momento, eram necessárias provas da existência e provas da virtude de Juan Diego. Alguém pode perguntar, mas por que até agora Juan Diego não estava no céu? Claro que sim. Claro. Juan Diego está no céu, desde o momento em que entrou, como dissemos, na colina de Tepeyac, no paraíso, em 9 de dezembro de 1531. Quando ele morre, diz o documento Nican Motecpana, a Virgem veio por ele para levá-lo ao céu. Ele já está no céu. Então, para que fazer tudo isso? Porque cada coisa que fazemos enquanto igreja é importante, vai sendo confirmada e confirmando que essa é uma verdade que transcende. Assim ele está no céu, mas o fato de que o Papa queira canonizá-lo e o canonizou, está confirmando que é verdade que ele está no céu. Além disso, na confirmação da veracidade da santidade de Juan Diego na canonização,
está, se me permitem usar a palavra, canonizando também o fato guadalupano. Porque pela canonização de Juan Diego, sabemos que é verdade, que a Virgem de Guadalupe apareceu para ele e por isso conhecemos Juan Diego. Somando tudo o que aconteceu com o milagre, ele levou um momento em que João Paulo II em Roma disse: vou canonizá-lo em Tepeyac, no México. E ele disse: vejo você no México. Eu tenho que ir para o México, seja em uma cadeira de rodas ou em uma maca. Eu tenho que ir beijar a imagem da Virgem de Guadalupe, porque foi nela que tudo isso começou. Mas são momentos muito fortes, muito emocionantes, porque efetivamente Juan Diego, que já está no céu, agora nos altares, confirmado pelo Santo Padre, e a sua infalibilidade e a consagração e confirmação do evento guadalupano para todo o mundo. É algo incrível, maravilhoso, é o máximo. Mas acho que é o que diz o Papa João Paulo II. É um modelo de evangelização perfeitamente adaptado à cultura. Sou testemunha disso. Ela sabe como colocar Jesus no coração humano, para além das culturas, tradições, línguas. Isso está sendo dito por um Papa polonês. E ele está dizendo isso. É uma coisa incrível quando você vai a países da América Latina e em todo o mundo. Eu acabei de estar na Costa Rica, eu estive no Brasil, é claro, com os bispos no Brasil, no Rio de Janeiro, estive no Canadá, nos Estados Unidos, em todos os lugares, mas quando fui convidado para Taiwan, para Hong Kong, Macau, e ver a mesma coisa, pessoas de origem chinesa vieram comigo para cantar a Guadalupana. Ou seja, é algo verdadeiro que temos. O Rosário do Amor Guadalupano, e eles nos enviam Aves Marias de todo o mundo, e eles nos mandam da África, eles nos mandam da Austrália, eles nos enviam da França. Na realidade, isso é uma coisa impressionante. Ela sabe como colocar Jesus no coração. Quando falamos sobre o evento guadalupano, o mais importante é ter sempre em mente que a imagem da Virgem de Guadalupe está na tilma de San Juan Diego. Está nesta roupa de fibras de agave que era o que o cobria. Era aquela roupa tão importante para ele, que o cobria, o acompanhava durante todos os momentos importantes de sua vida, e onde foi capturada a imagem da Virgem de Guadalupe. Não estamos falando de uma pintura, embora em muitas igrejas, nas cópias que fizeram de suas pinturas, a vemos como uma pintura, como um quadro. Vamos lembrar que a imagem da Virgem de Guadalupe está na tilma de San Juan Diego. Su porte y su faz. Também é muito importante ter sempre em mente que a mensagem da Virgem de Guadalupe, nestes 4 dias maravilhosos que Juan Diego viveu, esta experiência de comunicação com esta mensagem do amor de Deus que Juan Diego teve e, através de Juan Diego, chega a todos nós. É uma mensagem universal, é uma mensagem para todos os homens. Encontramos a Virgem de Guadalupe nestas palavras de amor. A encontramos neste encontro com Deus, que Juan Diego tem por meio da Virgem de Guadalupe. Lá temos a resposta para todas as perguntas que nos preocupam no nosso dia a dia, em Guadalupe e também neste homem maravilhoso, que é Juan Diego Concatuatzin, que disse sim, que aceitou ser o embaixador,
Ele aceitou ser o mensageiro neste leigo, neste homem que era um homem mais velho, que mais da metade de sua vida tinha sido vivida dentro de uma cultura, a cultura pré-hispânica. Ele era um homem muito bom. Ele se tornou evangelizado, ele conheceu toda a riqueza do catolicismo, toda a evangelização, toda essa mensagem do amor de Deus. E ele aceitou, ele concordou em ser o mensageiro da menina do céu. E ele concordou em levar a comissão ao arcebispo para construir a primeira ermida. E graças a isso é que hoje conhecemos essa riqueza. É que temos a imagem da Virgem de Guadalupe na tilma de San Juan Diego, no Tepeyac, e do Tepeyac podemos vê-la com todo mundo. É uma mensagem universal, não precisamos ir ao Tepeyac, precisamos aprender para começar a ver além, aprender o que vemos, se temos o conhecimento de todo o significado desses 4 dias na história. Vamos nos enriquecer, vamos enriquecer nossas vidas muito. É uma mensagem universal, onde não há fronteiras. A mensagem de Guadalupe é para todos os homens que estão em um. É para todos os homens que venham conhecer estas palavras do amor misericordioso de Deus. A ti mi respeto, Señora, Señora, Señora. A ti, guerrera invencible. A ti, luchadora incansable. A ti, mi amiga constante de todas las horas. É uma mensagem tão viva e atual como no século XVI. Eu sempre digo que 1531 é hoje. Chegamos a um ponto onde o tempo não existe. De qualquer forma, obviamente, a tradição oral era muito importante. A palavra de Juan Diego, do que ele viveu, viu e sentiu nesses 4 dias, mas como testemunhos materiais, ficamos com a tilma. A imagem que é quando ele chega com a sua tilma branca. A tilma que era a sua roupa dos homens do México Antigo. Ele chega com sua tilma onde ele carrega as flores, a tilma torna-se o sinal e a imagem que temos. Mas o que é uma tilma? A tilma é uma roupa dos antigos mexicanos, é o que eles usavam para se cobrir. E dependendo do tipo de pessoa que fosse, se a descrição da imagem, esse relato do Tilmantzil, diz isso: nobres e guerreiros usaram tilmas de algodão e macihuales usavam tilmas de fibra de agave. E Juan Diego era macihual e a tilma de Juan Diego era uma tilma de fibras de agave, sem decoração. Os tecidos pré-hispânicos eram muito, muito ricos, mas eles chegaram até nós basicamente por documentos, ou na maneira em que o trabalho continua sendo feito atualmente nas comunidades têxteis, que é o tear de cintura. O tear de cintura não permitia tecer tecidos muito largos, ou mais largo do que os braços permitem que você teça. Então, você não poderia ter um tecido muito largo. Por quê? O que era feito? Veja o que tenho aqui. Digo, este é um exemplo com um tecido, obviamente, não de tear cintura, mas você tinha uma tira de tela, outra tira de pano e as unia com uma costura. E então você poderia unir aqui, outra. Você poderia ter, mas eram todas tiras, muito finas. E era assim, porque era o que se conseguia fazer em um tear de cintura. O que você conseguia tecer no tear de cintura. E a tilma de Juan Diego é de telar de cintura. E eu lhes explico que neste, por exemplo, você pode ver perfeitamente a costura de como os 2 tecidos foram unidos. Ou quando vemos a imagem, as extremidades, veem como está cortado? Conseguimos ver os buraquinhos, que foi onde a tela foi pregada na moldura, como a tilma foi pregada ao bastidor, e é possível ver o fio. Então, quando você tecer, imaginem que em um tear de cintura, você coloca os fios verticais e os fios horizontais e vai tecendo. Olha aqui, podemos ver, eu fui até as comunidades para fazer essa investigação. Eles não fazem mais tilmas tão finas quanto a de Juan Diego com a Virgem. Mas mesmo assim, este é um tear de cintura. Você tece aqui, você chega aqui, o fio volta, e é isso que eles dizem sobre as tilmas.
E na tilma da imagem da Virgem de Guadalupe, conseguimos ver esse fio aqui. Então é um tecido, pode ter certeza, é um tecido que foi tecido em tear de cintura. Que é um tecido que nenhum pintor espanhol ou pintor profissional teria aceitado para fazer uma imagem religiosa, para uma igreja, para um quadro, um pano desse tipo. Havia pintores, havia tecidos, havia linhos, havia tecidos que traziam da Espanha, que eram feitos em teares de pedal, ou já quando os espanhóis chegaram, claro que já foi meados do século XVI, que eles trouxeram o tear de pedal. E o tear de pedal permite tecer tecidos com mais ou menos 1,20 de largura. Então, eles não têm essa costura, que é muito importante para nós, porque aqui podemos dizer que é um tecido feito em tear de cintura. A tela da tilma de Juan Diego. E em seguida, além de ser tecida, este documento, o Tilmancil, nos diz que a tilma dos governantes e a tilma e dos guerreiros era de algodão, enquanto a dos macerruales era de istli, que se faz de maguey. Fui fazer o meu trabalho, e isso também lhes disse, no Jardim Botânico da UNAM, e ali podemos ver todos os magueyes e todos os tipos de magueyes. A melhor coleção de magueyes está lá, no Jardim Botânico da UNAM. Lá você pode ver plantas e, entre elas, as plantas que eles usavam para a fibra têxtil. E essas plantas eram usadas e havia uma polêmica, assim, se era de uma planta ou de outra. Foi feito um estudo em 1946, no Instituto de Biologia da UNAM, com algumas fibras de um relicário que, bem, são pedacinhos da tilma, que pela trajetória que esse relicário teve, bem, podemos jurar e garantir que sim, é um pedaço de tilma, porque, bem, eu posso colocar isso em um relicário e te dizer que é a tilma mas esse relicário foi rastreado, estava no arcebispado, foram analisadas e ficou determinado que aquelas fibras eram de agave, sem poder especificar a espécie. Bem, aqui você tem todas as características para praticamente poder afirmar que são fibras de agave, aquelas da tilma, tecidas em tear de cintura, porque você vê as pontas do tecido e são fibras tecidas em tear de cintura. Agora, as fibras de agave, essa é a coisa mais incrível da imagem da Virgem de Guadalupe. A imagem da Virgem de Guadalupe permaneceu 116 anos sem vidro de proteção. Em outras palavras, as pessoas a tocavam, a beijavam, encostavam seus rosários. Na verdade, tem em algumas fotografias, não nesta imagem, mas tem manchas de gotas de cera que caíram sobre ela. Porque quando a viam ver, se aproximavam. Tem aqui, nessa parte, é onde caiu ácido nela quando estavam limpando a armação. Ou seja, tem muita coisa, porque teve muita deterioração e as fibras não duram. É verdade, não? Nós temos no México justamente essa piada de no México hoje 75% da população é católica, porém 100% somos guadalupanos, né? Eu acho que de alguma maneira a Nossa Senhora já nos entregou vários milagres, porque na verdade o mexicano, antes de ir com o grande Senhor, vai com aquilo que está mais perto, e o que nós temos próximo é a Nossa Senhora. Ela apareceu aqui, né? A gente só anda, mesmo sejam 200, 300 mil quilômetros, é um local que você pode ir, né? No céu já é difícil ir, né? Só quando morrermos. Mas andar 1000 quilômetros, 820, 30 que mora na Cidade do México, é mais possível, né? Vamos lá e pedimos para ela diretamente na casa dela. Eu acho que isso facilitou que as pessoas traçassem, tivessem o caminho para Nossa Senhora e deixassem a Jesus e a Deus sem restar importância. Estou falando da comunicação para depois, né? Se uma coisa pode ser resolvida direto por Nossa Senhora, tudo bem. E nós achamos que quase tudo é resolvido por ela, né? Nós sabemos que ela que intercede por nós, né? Mas no final,
nós falamos na Vox Populi, na Voz Popular, nós atribuímos para ela o milagre, né? Você intercedeu por nós, o milagre foi dado por Deus, mas foi você, né? Sem você, a gente não teria essa ponte de comunicação com Deus, né? Então, isso faz que esta piada tenha um pouco de sentido, né? As peregrinações vêm do mundo todo. A gente vê pessoas que vêm do sul do país, do norte do país, mas é muito mais impressionante quando você olha peregrinações do outro lado do Atlântico, né? Pessoas que vieram da Polônia, das Filipinas, da Itália, da França, vindo para conhecer a Nossa Senhora. E uma peregrinação mesma, né? Tem um padre participando de missas. Muitas vezes nós entramos na Basílica de Guadalupe, olhamos as capelas lá em cima e todas elas têm padres oficiando missas, né? Muitas vezes nós olhamos 10 missas ao mesmo tempo, né? Esta missa que sempre temos no altar principal, onde todos os dias participam mexicanos, sempre. E estas missas lá, como posso dizer, particulares, justamente com peregrinos de outras partes do mundo, né? É impressionante essa parte, né? Todo mundo participando da fé e das peregrinações. Agora, naturalmente que as maiores e as mais importantes serão justamente em dezembro. A partir de outubro, a gente começa a ver um fluxo muito maior de peregrinos, a maioria do interior do país, que começam a chegar ao Santuário da Nossa Senhora, né? Agora o governo proibiu as pessoas andarem de joelhos desde muitos quilômetros, que era uma tradição. De quilômetros atrás, as pessoas começaram a andar de joelhos. Agora o governo proibiu um pouco isso e as pessoas só podem fazer essa parte dos joelhos só até entrar no santuário, né? Então, geralmente os últimos podem ser 200 metros. Já a gente olha um monte de pessoas de joelhos. Interessante, o último dado que nós tivemos foi 2019, que foi um ano regular. Só vemos que tivemos 7 milhões de peregrinos entre o 9 e o 12 de dezembro. Muitas pessoas vêm de bicicleta, vêm a pé, vêm de carro, vêm de cavalo, vêm de qualquer maneira, né? Parece um barulho, parece às vezes uma batucada. As manifestações são diversas. A maioria vem nesses 4 dias, mas na verdade o ponto mais importante, onde todo mundo gostaria de participar, mas nem todo mundo pode, seriam as manhanitas. Esta meia-noite do 11 para 12 de dezembro. Esse seria o nosso ponto mais importante de todas as peregrinações, né? Porque as manhanitas, para quem não sabe, são os parabéns mexicanos. Cantamos os parabéns para ela. E isso só acontece na meia-noite. Você pode cantar na casa no percurso do dia, mas as importantes para nós é meia-noite. Quer dizer que o santuário, meia-noite, está lotado, não cabe ninguém, né? Infelizmente, não todo mundo pode participar. Então, por isso que as peregrinações tentam se organizar um pouco entre 9, 10, 11. Tem muitas peregrinações, eu já escutei falar que eles vêm de ano em ano, e alguma tem que ser na meia-noite, do 11 para 12, né? Mas só uma. O restante do ano não pode ser diferentes dias, não teria problema com isso. É importante ver que a grande praça, que é gigante, todo o complexo de Guadalupe, que é gigante, lota, né? Não cabe nenhuma pessoa. Tem cachorros, tem comida, tem piqueniques, tem realmente pessoas ali esperando por ter um pequeno encontro com a Nossa Senhora, né? Mas nossa, 7 milhões é um número que a gente não acredita, só tem que ver. Quando a gente olha essa praça, fala, nossa, quantas pessoas tem aqui? Depois sabemos que tivemos milhões deles, né? Dali que faça sentido, né? Que só perde por São Pedro lá no Vaticano. Para os espanhóis, ver a imagem da Virgem de Guadalupe, que também se encultura para com eles, é feita em direção a eles, fala com eles, é uma carta de amor para os europeus.
Claro que eles entenderam que era uma mulher de Apocalipse 12, uma mulher vestida de sol, com a lua sob seus pés e prestes a dar à luz. Claro que entenderam que é uma concepção imaculada. Claro que eles entenderam que é Maria, a mãe de Deus, que desce do céu com essas nuvens, etc. Mas é uma inculturação também para os nativos. Por exemplo, o manto azul esverdeado da Virgem. Somente o imperador poderia usar uma cor semelhante, o azul do céu e o verde da vida. Quando Juan Diego viu que ela vestia esse manto azul esverdeado, ela é imperatriz. Ela está grávida com essa banda escura. Ela é mãe, mas ao mesmo tempo ela é virgem. Porque as mulheres casadas tinham que fazer uma trança, 2 tranças, e depois subir e tê-las aqui como chifres. Essas são das mulheres casadas. As virgens usavam o cabelo bem penteado para baixo. Quando ele vê o cabelo da Virgem de Guadalupe, bem penteado para baixo, ela é virgem e ao mesmo tempo ela é mãe. Tudo isso está sendo entendido pelos povos indígenas. As nuvens que circundam a Virgem de Guadalupe, eles diziam que névoas e nuvens, lugar de todos desconhecido. Neblina entre névoas e nuvens, você abre um baú de tesouros espirituais. Entre neblinas e nuvens, você é olhos, ouvidos e boca daquele invisível e espiritual em ti que você torna visível. Sim, quando vem a Virgem de Guadalupe, cheia de nuvens, rodeada de nuvens, os nativos entenderam. Ela vem do lugar desconhecido. Ela vem do céu para abrir um baú de tesouros espirituais. Ela é os olhos e a boca do invisível e espiritual que nela torna-se visível. Essas flores que você tem aqui no manto rosa são coração, senhores. Coração, colina, eles são colina, flores, coração, colina. E todas elas têm seu caule e suas raízes estão no que seria o manto azul, ou seja, são flores celestes, sua raiz é o celestial. O fato de ela estar no meio da lua, no umbigo da lua, ela não traz um serpente como as concepções imaculadas na Europa. Porque para os indígenas as cobras são uma coisa boa. Enquanto está parada na lua, ela está pisando no preto da lua, o que significa o eclipse. Os indígenas também tinham como a cor preta para a morte, assim ela está pisando na morte. Sua raiz, que é muito importante para os povos indígenas, são as 4 direções do universo. Como é isso? A lua negra. A morte significa o norte. O anjo que está a seus pés tem asas de águia, que tem azul, branco e vermelho. Azul significa o sul, a vida. Branco significa o poente, o oeste. Vermelho significa o oriente, leste. Então, sua raiz são as 4 direções do universo. E a flor de 4 pétalas que está na altura do ventre não está com essa forma da cruz. E sim, assim, o que significa sempre em movimento. Então, na verdade, quem vem para as 4 direções do universo é Jesus através dela. Então, tudo é um significado com o qual ele vai penetrando nos corações dos povos indígenas, que sabem como contemplá-la, mas também entendê-la. Eles sabem como lê-la. Quando estou em peregrinações, sempre me surpreende. Sempre. Ver todas aquelas pessoas que vêm, às vezes, muitas vezes, muito humildes, eles mal têm o que vestir, mas trazem suas flores para a Virgem. Trazem seu afeto, seu coração para a Virgem. Alguém da universidade perguntou: quantas pessoas vêm por medo? Eles vêm por medo pedir. Eles estão errados. Eles estão totalmente errados. Eles foram até convidados a realizar um estudo de campo e perguntar aos peregrinos. Por quê? Número 1, para agradecer. Esse é o número 1. Eles vêm agradecer a ela. E por que eles vêm agradecê-la se estão tão mal? Alguns perguntariam. Vim agradecer a minha mãezinha porque pude vê-la novamente. Por vê-la.
não por causa do que ela me deu, além de continuar me dando o poder vê-la. Isso parte tua alma, parte teu coração. A grande maioria vem para agradecer a ela. Depois de terem pedido algo, não, vem para vê-la, vem para contemplar a ela e também para ver a sua mãe, só isso. Já estive em muitas peregrinações, estive perto, por exemplo, de uma aldeia, bem de várias, mas uma cidade muito, muito bonita. Querétaro, por exemplo, toda a aldeia vem caminhando por quase 2 semanas. E os jovens, muitos jovens, é impressionante quando você fica aqui alguns segundos e vê as pessoas passando na frente da Virgem de Guadalupe. E todos aqueles jovens chorando, chorando. Você disse, mas é um mistério do amor, é um mistério do amor. É como perguntar por que você ama seu filho, por que você ama sua mãe. Porque ela é minha mãe, porque ele é meu filho, ponto final. Esse é o mistério do amor. É assim que eu o chamo. Acho que é isso que realmente comove a todos. Isso nos comove porque eu me sinto como um peregrino também. Eu sinto esse amor pela Virgem de Guadalupe e que captura o ser um com a tilma. A tilma não teve preparo. Está toda gasta, porosa, rasgada, em algumas partes com os fios cheios de nós, não é? Mas lá, a Virgem de Guadalupe quer tomar forma em seu ser. E como está incorporada, está encarnando Jesus em seu coração. É uma perfeita enculturação. Em uma perfeita enculturação. Eu acho que a pergunta que você me fez, por que os peregrinos vêm? O que os move? O amor. Para mim, a Virgem é minha Mãe Santíssima. Eu a amo. Porque, bem, ela é muito milagrosa. Ela fez muitos milagres por nós. Eu a amo e a quero bem. E eu sempre estarei com ela. Eu sou Maria Luísa Gomes Vasques e tenho muita fé em Nossa Mãe Santíssima, porque ela é a Mãe de Deus. E a nossa fé enquanto mexicanos. Amá-la, respeitá-la e venerá-la. Porque meu Pai é sempre o primeiro, meu Pai Celestial que nos fez. Meu nome é Heloísa Garcia e para mim a Virgem de Guadalupe representa bem a Mãe de toda a humanidade. A Mãe de Deus, principalmente de Jesus Cristo. E para você, o que isso representa? Bem, é o melhor. Para mim, ela é a minha mãe, minha proteção. Tudo assim. Para nós é a fé. Para quando, agora sim, e a intercessora por nós diante de Deus Pai, diante de Deus Filho. E o que mantém isso vivo? É a mesma fé de todos os cidadãos, dos mexicanos e estrangeiros que vêm visitá-la e que também têm fé nela.